Já passou. E aí, né? Amados irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor e meus amigos que estão lá neste momento entrando na tua casa para mostrar ao Senhor Jesus o amor de Cristo, o supremo amor de Cristo na tua vida, no seu lar, na sua casa, né? Que Deus possa lhe abençoar maravilhosamente sua vida, a qual você dá atenção esta manhã nesse vídeo que você está assistindo, você possa ser abençoado grandemente. Antes de orar, e quero uma palavra aqui ao seu coração, que se encontra em Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 26. Somente observe aí, que eu vou ler, e depois veremos estudo a palavra de Deus pelo pastor, professor João. Diz assim, São Marcos capítulo 13, versículo 26, diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá o seu escolhido dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Viu uma palavra desse aqui, ao qual no momento Jesus Cristo virá. Ele disse que vai voltar. Então a Bíblia, ele falou aqui, verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Jesus não vai descer na terra, né? Ele vai ficar somente nas nuvens. Então ele virá o anjo, os anjos, e reunirá o seu escolhido dos quatro ventos da extremidade da terra, a extremidade do céu, olha só. Quer dizer, ele vai tomar aqueles escolhidos que estão remanescentes na terra, aqueles que estão fiéis, aqueles que servem a Deus, aqueles que estão esperando a promessa de Cristo, nossa vida, como estamos esperando a volta de Cristo, né? Como assim o profeta Joel, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: tocai a trombeta de Sião, clamai em alta a voz da minha santidade, perturbe-se todo morador da terra, porque a vinda do Senhor está perto, logo ele vai chegar. Então, esta palavra é que Joel pregou, então Jesus falou também acerca da vinda dele, que virá sobre a nuvem, né? Então, esperamos essa esperança em nossa vida, e você fica ciente, com certeza, essa esperança, que Cristo voltará. Breve, Jesus volta e buscará seu escolhido, toda extremidade da face da terra. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar em seu favor. Se você está enfermo, seu lar, sua casa, onde você esteja, nos hospitais, creia que Jesus Cristo é o médico dos médicos, é o doutor por excelência. Ele pode curar a tua enfermidade, aquilo que você é incapaz de fazer na sua vida, na sua família, mas Deus tem poder na sua vida. Então vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai, por mais uma oportunidade que nos dá, nos concede, Senhor, nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença gloriosa. Colocamos, Senhor Pai, o propósito, Senhor, nosso objetivo, Senhor, quanto uma atitude, Senhor, de chegarmos até aqui na Tua presença, Senhor. Creio que neste momento, Senhor, a Tua mão está estendida neste dia, nesta hora, Pai, em nossa vida, a vida que meu Pai, que estão na lábia, Senhor da glória, dessa transmissão dessa internet, Pai, Tu possa abençoar grandemente, poderosamente a vida, Pai Celestial, dar força, ânimo, meu Deus, meu Pai, que eles possam vencer todo obstáculo, toda adversidade, toda barreira, meu Pai, que vem investido contra cada um de nós, meu Pai. Mas cremos no Teu poder, Tua palavra. Assim como o apóstolo Paulo, Senhor, ele relatava e falava para o povo de Efésios, Senhor, e para nós também, Senhor. O Deus poderoso, Ele pode fazer muito mais, abundantemente, infinitamente, mais do que além, do que pensamos e imaginamos, esperamos, porque o segundo poder opera em nossa vida, Senhor. Creio em Tua palavra, Senhor Pai. Ó Deus, porque Tua palavra é poderosa, Senhor. Meu Deus, meu Pai, ela penetra a divisão da alma e do espírito e da junta da medula,
É apto para ensino, pensamento e propósito do coração. Tua palavra, Senhor, é como um martelo que moça a penha. A tua palavra é como um fogo, Senhor, dentro do nosso coração. Jamais podemos ficar calados, Senhor, a anunciar a palavra do Cristo Jesus nessa terra. Deus eterno, abençoa teus filhos, Pai. Estamos encontrando aqui, meu Deus, nesta manhã. Abençoa as mães, Ana, Pai. Pai. Abençoa, Pai, que ela veio lá de longe, meu Pai, para vir aqui na escola dominical. Abençoa, meu Deus, grandiosamente sua trajetória, Pai, neste lugar. Que eu possa abençoar cada um de nós, meu Pai. Estamos aqui, Pai, todo domingo, Senhor, para glorificar, exaltar e aprender a Tua palavra, Senhor Pai. Ouviremos, Pai, a Tua palavra nesse momento, meu Deus, o estudo, Pai, que o professor, pastor João, ministra, Pai, no nosso coração, para nós aprender, e os ouvintes, meu Pai, dessa internet também, poderão, meu Pai, também aprender a palavra. Por isso eu quero agradecer, quero pedir as bênçãos de Cristo Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vou chamar o pastor, professor João, que vai ministrar e vai ensinar a palavra de Deus nesta manhã para nós. Estamos aqui mais numa escola dominical aqui para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um assunto de uma questão prioritária da igreja. A maioria das pessoas, irmãos, mães, até jovens, quando se convertem a Cristo, a primeira coisa que eles querem é pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus requer conhecimento, requer atenção, requer delicadeza, porque quando se fala da palavra de Deus sem o conhecimento, a questão de se criar uma heresia é grande. Aí alguém deve estar me perguntando, mas o que é heresia? Heresia é tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Então, se você falar algo e a Bíblia não tiver como a base para o respaldo daquilo que você está falando, a chance de você estar criando uma heresia é muito grande. E as religiões que a gente considera como seitas, que são aqueles que se afastaram da opinião geral, como as Testemunhas de Jeová, tanto católicos como evangélicos, presbiterianos e da Assembleia, Deus é Amor, da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, todos nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo. Então já existe um grupo de pessoas que crê nisso. Só que para se tornar uma seita, a pessoa sai do meio desse grupo e se afasta da opinião geral, trazendo a sua própria ideia. Digamos, a Testemunha de Jeová não faz parte desse grupo, então ela se afastou da opinião geral, do que estava realmente na Bíblia, para criar uma ideia própria sua. E isso faz dela uma seita, porque ela se afasta da opinião geral, ela se afasta do que realmente está na Bíblia. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, existe duas situações que nós chamamos de exegese. Exegese é a maneira como você lê a Bíblia e extrai a verdade da palavra do Senhor. E esse conhecimento requer um estudo. Se for um conhecimento básico, você vai ler o contexto do texto que você está lendo. Ou seja, você lê um texto e você quer entender aquele texto, você lê os versículos que estão acima e os versículos que estão abaixo, para que você possa ter uma visão e um conhecimento geral do que realmente aquele texto está falando, o que ele está dizendo. Porque se você lê só um texto e você cria uma ideia onde o contexto não serve de base, isso vira um pretexto, para que aí então a pessoa possa falar o que é seu. Então a exegese, ela vai ali e saca a verdade daquele texto, ela vai ali e tira aquela compreensão do que realmente o texto quer dizer.
Aí existem duas situações de quando se saca a verdade desse texto. Ou você é avançado no conhecimento, que você passa a conhecer da onde a Bíblia foi escrita. Antigo Testamento, a Bíblia veio do hebraico e algumas partes em aramaico. Novo Testamento, a Bíblia veio do grego. Então, nós temos os originais no hebraico e temos os originais no grego. Não o original como foi escrito, mas a cópia dos originais. Ok, então, quando você tem uma profundidade de conhecer o texto, é bom que você conheça grego e hebraico, para você ter o conhecimento do que aquele texto quer dizer quando ele foi escrito. Ok, isso é uma coisa. Agora tem aquele conhecimento que você lê e vai contextualizar para os nossos dias. Por exemplo, o autor escreveu aquele texto. Naquele tempo, esse texto queria dizer isso. Só que para os nossos dias, eu não posso pegar o mesmo sentido de algumas situações do texto e aplicar para nós hoje. Então, o que é que eu faço? Vou contextualizar aquele texto e vou trazer para que o povo de hoje, do século 21, entenda e venha, de certa forma, a ser edificado pelo que está escrito nesse texto. Então, a exegese ela é muito bom por isso, porque você tem que ler todo o capítulo. Você lê o versículo, você leu aquele versículo, mas leia todo o capítulo para que aí então você possa explicar aquele texto que você leu pelo conhecimento que você tem no todo, ou seja, em todo o capítulo que realmente quer dizer aquele texto, para que você possa conduzir a pessoa que está te ouvindo. Outra coisa também que está acontecendo muito nas igrejas, que todo mundo diz, olha irmão, não é bom estudar para sermões, porque isso tira a inspiração da palavra de Deus, tira a mensagem de Deus. Isso é mentira. O estudo de como se pregar a palavra de Deus não tira a inspiração do Espírito Santo quando você for usado para trazer a mensagem para o povo. Quem fala isso é porque tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, então ele coloca essa desculpa dizendo que se ele estudar, a pregação vai ficar enlatada, que vai perder a inspiração do que ele vai falar. Isso é mentira. Pelo contrário, quando você estuda e você leva essa mensagem para o povo, esse estudo vai te ajudar a organizar esse sermão. E esse sermão ele vai se tornar interessante porque as pessoas vão te compreender. E as pessoas vão saber que naquilo que você está falando, ele tem um início, ele tem um meio e tem um fim. Quem prega de qualquer forma, fala só por falar. Mas a gente não sabe quando foi que começou a mensagem, quando foi que terminou. Ainda tem um bocado de gente que começa a falar um bocado de coisa que não tem nada a ver com o texto e diz assim, agora eu vou entrar na mensagem. Para mim isso aí foi, a pessoa achou linguiças, falou coisas que não tinha nada a ver, simplesmente para ganhar tempo. Porque tem alguns pregadores que pensam assim, eu tenho que pregar até 9 horas. Se eu não chegar até lá, todo mundo vai achar que eu sou fraco, que eu não tenho conhecimento. E muitas vezes, faltando 5 para as 9 ou 10 para as 9, a mensagem pode ter finalizado ali, o Espírito Santo deve ter dito no seu coração, olha, eu vou até aqui. Aí a pessoa quer ir até as 9, mas já sabe que a mensagem, a pessoa sente. Quem já prega, quem sente quando é a hora de parar. Quem está lá sentado também percebe quando a pessoa está indo naquela linha de pensamento e quando a pessoa começa
a descer. Porque é isso que acontece. Porque quando você está pregando e o Espírito Santo já te diz, olha, foi até aqui. O que for daqui é você sozinho. E se a pessoa insistir nisso, a gente percebe que aquilo que estava subindo começa a descer. Por quê? Porque a maioria das vezes que a pessoa fala além do que Deus não quer falar e começa a falar bobagem. Eu já percebi isso muitas e muitas vezes de vários pregadores que foram bem, e já era a hora de parar para parar naquele momento bom. Aí ele foi à frente por conta própria, e aí o que aconteceu? Realmente desceu e todo mundo saiu daquele culto, daquele dia, dizendo, poxa, tu viu só? Estava indo até bem, mas tu viu a bobagem que ele falou no final? Já ouviu várias vezes isso por aí, eu já ouvi muita gente, poxa, ele estava tão bem se ele não tivesse dito aquilo lá no final, porque não era mais para ir, e ele foi por conta própria. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Quando eu percebo, sinto, eu já solto o microfone e já vou me sentar, porque eu sei que é ali que tem que parar. Então, aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo orienta Timóteo, um jovem, a se instruir, a se inteirar da palavra. Que isso é muito importante. Então ele diz bem aqui no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade é fazer exatamente como a palavra diz e como a palavra anuncia, e fazer com que essa palavra chegue àquela pessoa e aquela pessoa entenda o que está ouvindo e não saia confusa. Então, para se apresentar e para manejar bem a palavra, tem que gostar de ler. Incrível que pareça, tem que gostar de ler e tem que estudar. Porque hoje já tem uma facilidade, porque tem hoje tem livro em áudio, que a pessoa pode só ouvir. Mas eu não acho muito bom essa questão de livros em áudio, porque a maioria das pessoas que ouvem dormem. Porque imagina você ali sentado ou deitado ouvindo um áudio no seu ouvido, você vai dormir. E vídeos, às vezes tem alguns vídeos que aparece a pessoa falando, até umas são um pouco bem interessantes, mas não existe nada melhor do que ler. Porque você lê, você se ouve. Então é bom você ler falando. Ler por memória, só ler assim, sem falar, também dorme. Então é bom falar. Chega na sua casa em voz alta. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Vírgula. É o primeiro tópico, se você quiser pregar. Coloca lá, primeiro tópico. Procura apresentar a Deus aprovado. Ok. Aí, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Segundo tópico. Escreve lá, segundo tópico. Aí o terceiro. E que maneja bem a palavra da verdade. Terceiro tópico. Eu já criei aqui um sermão natural. Peguei exatamente como estava no texto e coloquei 1, 2, 3, que nós chamamos que é o desenvolvimento. Aí, como eu já tenho o desenvolvimento pronto em cima desse texto, eu escrevo lá tema e coloco como se preparar diante do Senhor, ou como se preparar na palavra. É um tema. Aí você escreve tema, aí embaixo você coloca texto,
que é esse texto que você acabou de ler agora, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aí você bota lá objetivo, escreve lá objetivo. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é fazer com que os irmãos se interessem pelo estudo da palavra de Deus e ao finalizar esse sermão, as pessoas sairão conscientizadas de que precisam estudar a palavra de Deus. Então você tem um objetivo, você tem um alvo. Eu não quero só falar. Eu quero que com essa pregação, eu quero que eles saiam desse culto entendendo que eles precisam estudar a palavra de Deus. Você tem um objetivo, você tem um alvo. Vocês já perceberam que os pregadores, a maioria que vem aqui, que a gente convida, eu não sei qual é o objetivo e nem o alvo, porque eu não consigo perceber nada deles. Infelizmente é assim que acontece. Então tem que ter um objetivo, um alvo. O que eu quero com essa mensagem? Não é só falar. Não é só falar. Você fala, mas você tem um pensamento. Eu quero isso, eu quero que aconteça isso. Eu quero que eles entendam isso. Eu já achei muito bom. Uma vez eu já preguei aqui e lá fora chegou um irmão, uma irmã, disse, poxa, irmão, eu entendi assim, assim, poxa, era exatamente o que eu queria que ela pensasse, o que ele pensasse. E isso aí eu digo, pô, então eu consegui chegar no meu objetivo em relação a essa pessoa. Aí daí vem a introdução. A introdução, antes de entrar nos 3 tópicos, como eu dei rapidinho aqui para vocês, eu dividi aqui no sermão natural, que é as palavras que estão no texto. Aí na introdução é uma preparação que você faz antes de entrar nesses tópicos, 1, 2, 3, como eu falei aqui para vocês. Aí vocês começam a chegar para o povo e começam a apresentar. Vocês sabiam que se vocês se dedicarem à palavra do Senhor, o conhecimento de vocês crescem diante de Deus? Você começa a falar todas aquelas maneiras de como a pessoa pode se envolver na palavra, o resultado disso. Aí essa introdução ele vai preparando a pessoa que está te ouvindo. Aí quando você percebe que as pessoas já estão preparadas, aí você entra no primeiro tópico. Como diz a palavra de Deus, procura te apresentar a Deus aprovado. Aí você vê palavras aqui interessantes. Apresentar. Aí você pergunta, mas apresenta-te a Deus. O que é apresentar? Aí você começa a despertar umas interrogações, porque cada um vai ter uma ideia de como apresentar, aí você coloca a sua. Se apresentar a Deus é estar diante de Deus, pronto para receber uma missão ou para dizer uma missão cumprida. Aí depois você começa a dividir. Qual tipo de pessoa é você que vai se apresentar a Deus? Você vai se apresentar a Deus já como aquele que já está cumprindo a missão? Ou você é aquele que vai se apresentar a Deus porque tem uma missão a cumprir? Você vê que só no primeiro tópico. Aí depois que você pega essas palavrinhas-chave no que você está lendo e procura apresentar-te a Deus, você já falou alguma coisa sobre apresentar, e aprovado, aí você fala, o que significa aprovado para vocês? Claro que é uma palavra bem básica, que todo mundo sabe, mas quando você pergunta, o que é ser aprovado para vocês? Meio que a pessoa fica assim, meio na curiosidade de saber o que é aprovado. Aí você pode dizer assim, antes de eu falar para vocês o que é aprovado, nós precisamos saber o que é ser reprovado, que é o oposto de ser aprovado. Então, o que é um reprovado? Aí você começa a falar o que não é um aprovado, é reprovado. Aí o que é reprovado? É aqueles que não conseguem atingir a meta estabelecida. É aquele que não foi conduzido, ou aquele que não foi aceito dentro de uma opinião contrária àquilo que foi estabelecido, e por eles fugir do que foi estabelecido, ele ficou reprovado em relação àquilo que foi pedido. Então, o que é pedido? Que se estude a palavra de Deus para que possa ser aprovado.
Então isso é o que é pedido. Mas só que a pessoa faz o que ela quer fazer, então ela não faz o que é pedido, então ela fica reprovada em relação àquilo que é pedido, que é estudar a palavra de Deus. Então a pessoa, no primeiro tópico, já dá para a pessoa falar um monte de coisas. Aí depois vem para o segundo, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, o que é se envergonhar? E o que não tem do que se envergonhar? Qual é a diferença daquele que se envergonha e daquele que não tem do que se envergonhar? É bom nas mensagens as pessoas sempre fazerem diferença entre a palavra positiva do que o texto está afirmando, de uma que está reprovando, para as pessoas colocarem na balança para ver realmente o que é que está acontecendo com ela. Se ela está como aprovada e reprovada. Aí você vai conscientizar a pessoa de que aquela ação dela é positiva ou negativa, através da sua pregação. Ela diz, poxa, eu tenho, do jeito que eu estou, e do jeito que eu faço, e do jeito como eu olho para a Bíblia e a trato, com certeza, quando for falar com alguém que conhece, eu vou ficar envergonhado. Eu vou passar vergonha. Porque aquele que não se envergonha é aquele que conversa com qualquer pessoa. Testemunho de Jeová. É fácil conversar com testemunho de Jeová? Não é fácil. Para conversar com testemunho de Jeová, você tem que conhecer. Primeiro que testemunho de Jeová tem argumento. Um dos argumentos dela é que faz muito crente cair do cavalo, que eu já vi um monte, eu acho que uma maioria, quase 100%, não 100%, porque ainda tem muitas pessoas que sabem, mas é 80, 90% dos crentes não sabem conversar com o testemunho de Jeová. Eu já vi um testemunho de Jeová chegar diante de um crente e falar assim, Jesus foi pregado numa cruz ou numa estaca? Aí o crente fala, você foi numa cruz. Aí ele fala, não, Jesus foi pregado numa estaca. Aí o crente fala, não, olha aqui na minha Bíblia. Aí João Ferreira de Almeida fala cruz. Aí ele fala, na sua Bíblia está dizendo que é cruz, mas na minha Bíblia, do Novo Mundo, tradução do Novo Mundo, está dizendo que Jesus foi pregado numa estaca. Jesus não foi pregado assim, como vocês falam, assim. Ele foi pregado assim. Aí você fala assim, mas por que você pode afirmar isso? Aí ele fala assim, você já viu falar na palavra estauros? Quem já viu falar na palavra estauros aqui? Ó. Estauros é uma palavra grega que é traduzida com vários significados, mas como o testemunho de Jeová quer enrolar o crente, ele vai pegar só um significado, que a palavra estauros também significa estaca. Aí ele fala assim, você não conhece grego, é por isso. Porque na sua Bíblia, que foi traduzido no Novo Testamento, do grego, lá no original está falando estauros. E estauro quer dizer estaca. Se estauros quer dizer estaca, por que o seu tradutor, João Ferreira de Almeida, traduziu a sua Bíblia como cruz? Aí o cristão olha assim, mas eu não sei grego, é por esse motivo que você foi enganado. Porque se você soubesse e você tivesse esse conhecimento, você não era enganado. Aí aquele irmão sai ali todo confuso, como já aconteceu com o irmão que dizia para mim que estudar não valia de nada. Até que pegou o testemunho de Jeová falando desse assunto, ele foi preciso ele me chamar para conversar, para me esclarecer isso lá para o testemunho de Jeová. E aí, o que acontece? O que prevalece aí? O que nós estamos falando aqui? Procura apresentar-te a Deus aprovado, com um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aquele irmão não se apresentou aprovado, porque não estudava, foi envergonhado pelo testemunho de Jeová e não manejava bem a palavra da verdade. Aí ele me chamou e eu disse para aquele rapaz, ok, você está correto. A palavra estauro realmente no grego significa estaca. Mas eu te faço uma pergunta. Significa só estaca? E disse que eu saiba sim. Digo, então você está muito errado. Vamos para o dicionário grego. Aí como eu tinha um dicionário grego, levei e mostrei.
existiam outras palavras que a palavra estalo significava. Então a palavra estalo significava estaca, ele estava certo realmente, significava estrangulamento, enforcamento, empalação e cruz. Então, falei para ele, nós temos várias palavras aqui que a palavra estauro significa. Você diz que é estaca e eu estou dizendo que é cruz. Só que a gente precisa saber qual é a palavra do grego que vai se encaixar no português, para que a gente possa entender o que realmente o autor quis dizer. Falou, ok, então vamos analisar cada palavra. A gente vai separar primeiro o que a gente crê. Vou separar o que você crê e o que eu creio. Vou separar a palavra estaca, vou deixar aqui em cima, e a palavra cruz aqui. Vamos para as outras que está fora daquilo que a gente crê. Jesus foi enforcado? Então não dá para traduzir a palavra estauro como enforcamento ou estrangulamento. Então não dá para dizer Jesus foi enforcado, não sei o que, porque não vai colar no português, porque Jesus não foi enforcado nem estrangulado. Jesus foi empalado, empalação. E eu falei, o rapaz não sabia nem que era empalação. Ele falou, o que é empalação? Empalação era a maneira como os criminosos eram punidos. E como era feita essa punição? Se enterrava-se uma estaca no ânus do criminoso e ficava no chão e deixava ele para morrer ali. Isso é empalação. E aí, então nós sabemos que Jesus não passou por esse processo. Então a palavra estauros, empalação, não dá para se encaixar no português. Aí nós ficamos só com as duas palavras. Estauros ou estaca, estauros ou cruz. Qual das duas? Cruz ou estaca? Falei para ele. Ele falou, então a gente não tem como discutir, porque tanto se estauro significa cruz e estaca, então é tudo uma questão de escolha. Eu escolho cruz, tu escolhe... Não, ele falou, você escolhe cruz, eu escolho estaca. Ele falou para mim, eu disse, não, a Bíblia só tem uma palavra verdadeira, não tem duas verdades. Ou é verdadeira ou ela é falsa. Então, para a gente traduzir corretamente para o nosso português se é cruz ou estaca, a gente tem que ler todo o contexto histórico para a gente traduzir corretamente. E eu disse para ele, vamos começar assim. Eu vou provar para você que é cruz. Aí fomos lá para João 20, 25. Que Tomé fala bem assim, a menos... Mas antes de eu mostrar o texto para ele, eu pedi a revista da Testemunha de Jeová. E você já viu a revista Testemunha de Jeová, como ele está fixado? Ele está sentado? Uhum. Quantos pregos ele está lá na mão dele? Pregado? Só um, né? Só um. Só está só um. E quando está pregado na cruz, está com quantos pregos nas mãos? 2 pregos nas mãos. Então eu falei para ele, olha, na revista de vocês está aqui claro, que vocês desenharam e está tudo bonitinho, que Jesus está com um único prego nas mãos, um único prego. E que nós cremos na cruz são com 2 pregos. Então vamos ler lá, João 20, 25, na declaração de Tomé, que diz assim, a menos... que Tomé estava meio confuso e não estava acreditando que Jesus havia aparecido para os outros discípulos. Então ele queria tocar em Jesus. Ele queria ver com os próprios olhos para crer, Tomé. Então Tomé fala assim, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos, eu não havia falado prego, outros falam cravos, aí sim ele vai passar a crer. Então eu tive que Tomé fala dos pregos nas mãos, dos cravos nas mãos, falei para ele. Então, cravos é singular ou plural? Ele falou, é plural, mas que eu acho que na nossa Bíblia ele deve ter errado o desenho. Ele começou a falar mal do próprio desenho da organização dele. Então Jesus foi pregado assim. Eu digo, não foi mais assim? Há anos vocês vêm falando que é assim, não tem nenhum desenho que Jesus foi pregado assim, para ser 2 cravos. Então ele percebeu que ele não tinha mais argumento. Aí eu fui para um texto na Bíblia lá que fala assim, que quando Jesus foi pregado na cruz, tinha uma inscrição que ficou sobre a cabeça de Jesus, que estava Jesus Nazareno, rei judeu, foi pregado em cima da cabeça de Jesus. Então, essa placa para pregar em cima da cabeça de Jesus,
ela só cabe aqui se a mão estiver aqui. Aí coloca aqui em cima da cabeça. Agora, se as mãos estiverem sobre a cabeça, entre a cabeça e a minha mão, dá para colocar uma placa aí? Não cabe uma placa aí. Então vai ser preciso colocar a placa sobre a minha mão, se for um testemunho de Jeová. E aí está errado, porque o texto bíblico fala que a placa ficou sobre a cabeça de Jesus e não sobre as mãos. Até aí o rapaz viu, realmente eu vou estudar e depois eu converso contigo, até hoje estou esperando ele. E ele foi embora, te ver. Tudo isso é conhecimento para que possa conversar e não passar vergonha. E isso te traz esse conhecimento. É por isso que quando a gente vai estudar, a gente precisa ter o conhecimento de toda a história. Então, para pregar, pode até saber regras, mas se não conhecer o texto, não adianta. Se não conhecer a história, não adianta. É por esse motivo que é muito bom a pessoa ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para saber, falar da criação, depois fala de Caim e Abel, e depois fala da civilização, depois fala de Abraão, e depois fala de Isaac, Jacó. Tem toda uma história de geral para você ter o conhecimento geral do que realmente está dizendo o texto. Quando você tem o conhecimento de toda a história, quando você vai falar, automaticamente o seu cérebro, o seu subconsciente vai te mandando as informações, porque leu. Eu gosto até de fazer uma brincadeirinha, que eu já fiz isso nas salas lá no seminário, é que é necessário ler alguma coisa, é necessário ouvir alguma coisa, saber alguma coisa. Porque se você não leu nada, não sabe nada, não ouviu nada, como é que você vai lembrar de alguma coisa? Então, como eu sempre falo, assim, eu posso fazer uma pergunta aqui que vocês não estão nem pensando, mas vão me dar a resposta rapidinho. Vocês sabem o que eu vou perguntar para vocês me responderem rapidinho? Mas vão me responder rapidinho, sem pensar, sem assim, vou procurar. Quer ver? O dia que vocês nasceram? Foi rápido, não foi isso? Foi assim, no estalar de dedo. E quem é que sabia que eu ia fazer essa pergunta? Ninguém sabia, mas você tinha a resposta. Por que tinha essa resposta? Porque lá no seu subconsciente, lá no arquivo, estava essa resposta lá. Quando eu faço a pergunta, automaticamente o seu consciente vai lá no subconsciente e olhou lá os arquivos, está aqui, a resposta chegou, está aqui. Nasci no dia tal, no mês tal, ano tal. Porque está lá arquivada. O que está no arquivo vai ser apresentado. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que vocês também não estão nem imaginando, que eu farei. Quando foi que você ganhou o seu primeiro milhão? O dia. Você lembra o dia que você ganhou o seu primeiro milhão? Milhão de reais? Eita, né? Parece que deu um bug. Pô, o cérebro fez o mesmo caminho, a mesma trajetória. Ele foi lá, procurou no arquivo e não encontrou. Aí ele volta, não sei, não tenho, isso nunca aconteceu comigo, porque não tinha nada armazenado. Então leia quantos livros for necessário, e aí você vai dizer assim, poxa, mas não aprendi nada. Você que imagina. Leia e vai colocando informação na sua cabeça, que na hora certa, quando você precisar e você estiver conversando, o cérebro vai ficar ali, ó, te dando sempre aqueles estalos assim. E você nem está lembrando daquilo, mas quando você começar a conversar, automaticamente vem. Aí você começa a conversar e você fala, poxa, nem eu lembrava mais disso. E às vezes você não sabe nem onde você leu, mas você está lá. Então é por isso que é bom estudar, é bom sempre se desenvolver nessa questão. Então a homilética é uma palavra de origem grega que quer dizer homilia, que é homiletic, quer dizer conversação entre família. Aí a homilia aconteceu nessas conversas entre famílias, onde o pai de família chegava diante dos seus filhos e ficava à frente e começava a falar, dar instruções
para os seus filhos, que ele era o patriarca, e daí veio essa palavra homilética, que veio de homilia, quer dizer conversação, onde as pessoas eram instruídas sobre qualquer coisa que fosse importante naquele momento. Depois nós usamos essa própria homilia como homilética, que é a arte de preparar sermões, para aí então a gente começar a entender como, de certa forma, facilitada, fosse anunciada aquela mensagem, e aquele que ouvisse a mensagem compreendesse com perfeição. Aí a homilética, ela tem as suas regras. Só que a homilética em si, quando vocês lerem o mesmo livro de homilética, ela tem regras em relação a mexer as mãos, a maneira como se comportar, a maneira como se sentar aqui. Eu vejo, pelo menos eu vejo, se eu for avaliar os obreiros sentados aqui no banco aqui, dentro da homilética, a maioria está tudo reprovado. Que eu sei a maneira como se senta dentro de uma exigência da homilética. Mas isso não quer dizer que os irmãos, por sentar errado em relação a como a homilética pede, que quando eles forem pregados não vai ser válido. Não, é porque é uma questão mesmo de conhecimento. Sabe? A pessoa sabe e sabe. A pessoa não sabe, a pessoa vai sentar daquele jeito. Na Assembleia de Deus, então, a maioria, então, principalmente quanto mais gordos eles são, mais errado eles se sentam. Parece aquele sapo com a perna aberta. Isso é uma coisa feia pra caramba. E eles acham que é bonito aquilo. E tem outros que colocam o pé em cima do joelho, atravessado, em risco de sujar a calça do que está lá. E acha que está abafando. Totalmente errado também, se for analisar por dentro da homilética. Então, existem essas maneiras corretas. Então, como é feita a aula de homilética? A gente ensina a parte teórica, sobre os 3 espécies de sermões. Depois de ter ensinado essa parte teórica, a gente vem para a prática. A prática, a gente escolhe aí pelo menos 10 a 15 minutos para a pessoa vir aqui pregar. Essa é a verdade. Aí vai ter uma pessoa que vai defender e tem uma pessoa que vai pegar os erros. E toda a sala vai pegar os erros e vai anotar. Aí a pessoa vai ser analisada. Se a pessoa começou a pregar e não deu um tema, porque a maioria da homilética exige muito de nós, que hoje em dia, dificilmente na minha pregação eu estou fazendo isso, se exige sempre um tema. Irmão, digamos assim, procura apresentar Deus como aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Só leu. Meus irmãos, Deus colocou em meu coração o tema para essa noite, aí diz o tema. O assunto que iremos tratar nessa noite, aí dá o tema. E isso é importante porque quando você dá o tema, o povo já sabe do que você vai falar. Se eu vou falar assim, hoje Deus colocou no meu coração um tema que Jesus é o caminho. Então, todo mundo sabe que você vai falar que Jesus é o caminho e aí como chegar a Jesus e como entender e como aceitá-lo, mas sempre sendo o caminho, porque você deu o tema. Então, dentro do sermão, o mais fácil que eu acho assim, para que a pessoa não pensa muito, é o sermão natural, que é o textual natural. O analítico, você tem que ler os textos e tentar entender o que aquele texto quer dizer para que você possa fazer o primeiro tópico. Digamos assim, vou fazer aqui um sermão analítico, não um sermão natural. Você já entendeu que é o sermão natural, né? Pega do próprio texto, né? Regozijai-vos na esperança. 1. Sede paciente na tribulação. 2. E na oração perseverança. 3. Dividiu em 3 partes, vai explicar as 3 partes só dentro daquela questão. Depois faz uma ilustração de uma pessoa que teve alguma experiência que esteja relacionada àquilo que você está falando, para que a história também possa fixar a mensagem. Agora, um sermão analítico. O sermão analítico ele é bem interessante porque você lê o versículo e cria um tópico. Digamos, quem conhece a história do filho pródigo? Eu já preguei muito sobre a história
a parábola do filho pródigo. Digamos, a parábola do filho pródigo. Eu leio o texto ali, eu li um texto, aí eu falo assim, o tema que Deus colocou no meu coração é a decisão errada de um filho. Esse é o tema. Eu já li o texto, aí eu começo a falar para eles, irmão, vocês sabem que muitas pessoas já tomaram decisões na sua vida, e umas foram decisões boas, outras decisões ruins. Isso é uma introdução. Aí eu começo a falar sobre decisões. Quando eu esgotar a questão sobre decisões, aí eu vou para os tópicos. Quando a gente lê a história, a gente percebe que o filho pede a parte para o seu pai. Quando ele pede a parte para o seu pai, ele vai para uma terra distante. Isso é o que o texto está dizendo. Quando ele pede a sua parte e vai para uma terra distante, aí eu paro aí. Nesse versículo fala assim, aqui dá para colocar um tópico. A decisão do filho. Qual é a decisão? Ele pede a sua parte e vai para uma terra distante. Aí eu começo a explicar por que o pai deu a parte ao filho. Qual era o costume judaico? O pai deveria dar ou não deveria dar? Não, segundo o costume judaico, o pai não deveria dar a herança ao filho porque ele não estava vivo. O filho só pegava a herança depois que o pai falecia. Mas o pai quebra a regra e dá a parte para o filho. Então o filho toma uma decisão, pega a sua parte e vai para uma terra distante. A gente, como vai começar a estudar o que quer dizer a história do filho pródigo, aí a gente pega até essa terra distante. O que significa ir para uma terra distante? Aí a gente vai estudar também. Terra distante significa que ele saiu do meio do povo da aliança, que era o povo de Deus, e foi morar no meio dos gentios, que não era o povo escolhido de Deus. Ok, então, nessa primeira parte, ele tomou uma decisão. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, se ele vai sofrer ou não sofrer. Mas os versículos que você continua estudando, aí fala que ele chegou numa região e veio uma grande fome e ele começou a passar necessidades e desejou se alimentar das bolotas, da comida que os porcos comiam. Então, aí o que você vê? Puxa, aqui, isso é analítico. Aqui, então, dá para me colocar outro tópico. A consequência da decisão. Se na primeira parte ele pediu a parte dele, ele tomou uma decisão, agora ele está sofrendo o resultado da decisão dele. A consequência da decisão dele. Que agora ele está passando fome, ele está desejando comer tudo o que os porcos estão comendo. Aí você começa a aplicar para a igreja, começa a aplicar para o mundo. Quantos estavam no caminho do Senhor, tomaram a decisão, saíram, agora estão sofrendo lá, estão sofrendo agora a consequência dessa decisão. Só que o filho pródigo, quando ele começou a passar necessidade, começou a desejar, ele cai em si. Aí vocês podem pegar mais um tópico, terceiro tópico. O filho cai em si, ou seja, se ele caiu em si, ele estava fora de si. Então, os crentes que se desviaram, saíram do caminho do Senhor, precisam cair em si e entender que lá não é o caminho bom e o caminho da verdade. Aí, depois que ele cai em si, que ele disse, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem trabalhadores que têm pão com fartura. Aí você cria aí um quarto tópico. O filho volta para a casa do pai. Aí quando ele volta para a casa do pai, automaticamente você sabe que acontece várias coisas quando ele está chegando à casa do pai. Primeira coisa, quando ele vem de longe, o pai vê e corre. E beija o filho. Aí a gente pega o beijo, porque ele beijou o filho. Aí você interpreta isso aí. Se ele beijou o filho, então isso significa que ele está perdoando o filho. Então beijo, irmão, que significa perdão. Também o pai coloca um anel no dedo do filho. Mas por que ele coloca um anel no dedo do filho? O que significa ter um anel, uma aliança? O anel significa nova posição. A aliança que foi quebrada agora, a aliança que é estabelecida, e a Bíblia fala anel, então é a posição que antes ele havia perdido e agora Deus estava restaurando essa aliança. Esse anel que estava sendo colocado no dedo dele. E depois coloca roupas novas, novas condições.
O velho homem, agora o novo homem. O apóstolo Paulo fala da natureza velha e da natureza nova. Tudo naquilo que o filho pródigo está tendo. Aí depois manda colocar sandálias nos pés do filho. Que significa novo andar. Antes ele estava andando por caminhos errados, andando por caminhos que estavam longe de Deus, agora ele está andando agora para Deus. Agora ele estava tendo caminhadas boas, caminhadas que levavam a Deus. Aí depois se faz lá uma festa, vai ter agora novas companhias, porque antes, quando ele saiu com dinheiro lá na casa do pai dele, gastou tudo. Quando ele tinha, era cheio de amigos, mas quando ele perdeu tudo, os amigos foram embora, ele passou fome, mas só que agora, quando ele volta para casa do pai, ele vai ter uma nova companhia, que ali se mata um cordeiro, um bezerro, e se faz aquela festa. Então, isso é um sermão analítico. Seria muito mais interessante, a gente vai mais para frente, comprar uma lousa. Aí a gente vai falar de cada sermão. Isso que eu falei agora para você do filho pródigo é um sermão analítico. Aquele que eu falei daqui, dividindo, colocando exatamente como está o versículo, você coloca e divide ele, como ele está aqui, dividido por vírgula, coloca ele lá e prega. Ou então você faz um sermão temático. Você pode pegar, ler sobre o filho pródigo e botar um tema lá. Botar o tema, a decisão errada de um filho. Aí, esse é o tema. Aí desse tema você só tem conhecimento do texto. Aí você fala assim, decisão errada do filho. Decisão errada leva à morte. Decisão errada leva a ter prejuízo. Decisão errada leva a se afastar de Deus. Decisão você está criando os tópicos de acordo com o tema que você está lendo. E nós chamamos isso de sermão temático. Você tem um texto, você lê o texto e você cria um tema, e agora você vai criar o esboço para você dividir em tópicos. Você vai ler o tema e do tema você extrai o que realmente você quer pregar. E aí você desenvolve isso tranquilamente. Não se preocupe. Até os grandes pregadores erram. O que a pessoa precisa é exercitando. A cada dia colocando em prática, lendo livros, como eu até falei para a irmã, um livro muito bom, José da Silva, Um Pregador Leigo, da editora Joesp. É um livro muito bom, que ele não traz totalmente as divisões dos sermões, mas pelo menos ele te dá uma ideia de como você pode montar o seu sermão e começar a fazer suas pregações assim, já consciente. Porque na realidade, o que é que os pregadores da igreja precisam? De noção do que realmente é. Se você, toda vez que você for pregar, se você der tema para a sua pregação, já é um bom caminho. Irmão, o tema que Deus colocou no meu coração é a consequência errada de um filho. Então, o assunto para essa noite é a decisão errada de um filho. Ou o que nós temos para essa noite, baseado na palavra do Senhor, aí dá o tema. Que aí você vai estando conduzindo. Porque aí você fala bastante tempo sobre o tema. Aí você ganha tempo explicando, aí depois você vem para o seu objetivo, ou você pode até, tem gente que fala assim, o objetivo de hoje é que você entenda, que você saia dessa noite entendendo isso, e vai falando. Quando você olhar no relógio, você vai dizer assim, agora eu entendo por que esses pregadores pregam 1 hora, 2 horas, está tudo mastigado. Ele pega um tópico, fala de um tópico. Aí depois vem para o segundo tópico, fala. Dá para pregar 2 horas, 3 horas, 4 horas tranquilamente. Se a pessoa fizer toda o sermão organizado aqui por tópico, a pessoa vai longe. Agora, chegar aqui, ler um texto com a mente
sem nem tópico, sem tema, sem introdução, sem conclusão. Vai falar aqui, vai falar, vai falar, vai falar. A gente percebe, a pessoa está sobrevivendo. Isso imposto. Eu gosto de imposto, né? Tem que fazer. A pessoa vai sobrevivendo. Eu digo, vai. Eu digo, meu Deus, o carro está quase parando. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Irmão, é aqui, Deus, irmão. Não. Deus é bom, irmão. Amém, irmão. Oh, aleluia. Meu Deus. Não tem mais nada para falar. É porque é porque não tem organização, vai acabando, a gente percebe, não adianta. Oh, meu Deus, misericórdia, meu Pai. E vai, por quê? Porque é isso, mas depois que a gente vai trazer, eu espero que estou sendo cobrado diretamente, todos os dias que tem culto. O Jorge está me falando direto para começar a organizar um curso aqui de teologia e colocar meu curso de teologia mesmo naquilo que realmente tem no currículo na grade teológica. A gente não vai colocar aqui reconhecido pelo MEC, porque o MEC tem as suas regras e muitas vezes as regras do MEC em relação ao curso teológico, eles querem que a gente coloque algumas ideias como a Igreja Católica ensina. É o básico mesmo. Entende. Aí tem aqui, pode trazer aqui o básico. O básico, se for seguir pela regra, seria 2 anos. A maioria dos básicos aqui está sendo de 6 meses, 18 meses. A pessoa fica meio... aprende, mas não aprende muito. Depende muito do aluno, tem que se esforçar muito. Então a gente queria fazer... trazer o básico aqui, porque se trazer o médio, se eu trazer médio em teologia, tem que ter grego e hebraico. E grego ainda dá para mim fazer vocês terem uma noção. Já o hebraico, eu tenho uma pessoa que eu conheço aí, mas ele tem uns pensamentos muito doidos e não dá para trazer para cá. Ele é muito bom de hebraico e grego, mas ele infelizmente tem umas heresias na cabeça dele em relação a Jesus que eu não aceito. Jesus para mim é Deus e vai continuar sendo Deus enquanto eu estiver vivo. E a gente pode trazer o básico. Trazer o básico, a gente vai organizar isso aí e no final tem a entrega do certificado. Vai ser quase um curso chamado de curso livre, que aquele que entende o que está falando, que é especialista naquilo, pode ensinar. E isso aí é bom, porque na realidade a teologia dentro da igreja é mais para aperfeiçoamento ministerial. Não vai ser para ser professor, bem que não tem mais, eu sou professor de teologia, mas eu não vou ensinar em escola não, porque nem tem essa matéria, nem existe mais. Vai ser em seminários e tudo, que aí a pessoa pode me chamar para ensinar. Então a gente vai organizar isso aí, que para falar homilética assim por falar, não vou até ouvir, mas depois com certeza é difícil fixar. Mas na aula que tem caderno, tem quadro, tem apostila, que a gente faz uns livrinhos mesmo, e a pessoa vai lendo, a gente vai explicando, a pessoa aprende rápido. Aí vamos ter a aula de Pentateuco, histórico, poético, profético, que é o Antigo Testamento. Aí depois vai para o Novo Testamento, lá biografia, histórico, as epístolas e lá o livro da Revelação, que é Apocalipse. Aí depois vai para outras matérias, que é hermenêutica, exegese, homilética. Isso são matérias bem interessantes de estudar. Tipologia, bibliologia, saber tudo sobre Bíblia, como é que desenvolveu, onde foi desenvolveu. Angelologia. Angelologia. Tem 2 ló. Angelologia, tem aqui a heresiologia. Você sabe o que é heresiologia? Tem essa matéria também, que é o estudo das seitas e heresias. Tem soterologia, que é estudo da salvação, estudo sobre o Espírito Santo, que é a teologia sistemática, vai pegar tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre anjos. É por isso que quando nós fizemos a conclusão, vocês vão estar sabendo de todas essas coisas. Aí o que vai acontecer com vocês?
você pode evoluir para ser humildes em relação ao que vocês sabem, ou vocês vão ficar chatos. Eu fiquei chato. Porque eu acho que eu não suportava ver ninguém falando nada errado perto de mim. E eu já queria corrigir. Só que até para isso a gente tem que ter sabedoria. E naquele tempo eu não tinha, não. Fazer a pessoa passar vergonha à toa. E hoje em dia não, eu escuto assim, já relevo, já... A não ser que aquela pessoa às vezes venha querer impor para cima de mim, aí eu vou e falo. Mas antes eu não podia ouvir. Até o pregador pregava e eu chamava lá fora e falava: onde foi que você aprendeu isso? Isso, fazia muito pregador essa vergonha. E era jovem. Pregador, pastor, perguntava, ele falou que aí você não tem idade para me perguntar se eu tenho idade, sim, porque a palavra de Deus me dá autoridade. Eu sou formado em teologia. Ah, você é formado em teologia? Tá bom, vamos lá conversar. E aí conversar. Ah, tá, porque eu aprendi assim, não sei o que. Não, mas tá errado. Aí a gente dava ouvido. Mas é isso aí, né? Então a gente vai... Eu preciso organizar isso para trazer o curso básico. Aí o curso básico vai ser diferente. A gente vai atrás de uma lousa meio grande aqui, a gente vai escrever e vai fazer. O Jorge falou para fazer online, mas eu acho que online é muito... não sei também. Ou online é melhor, mãe? Online é melhor assim, pessoalmente mesmo, sobre um caderno aqui escrevendo, acho que o presencial eu acho melhor, porque o aluno fala ali, pergunta ali na hora. Eu acho que o presencial aprende mais do que no online. Online eu acho que fala, a pessoa fala, pergunta, mas só que aí a internet já não deve estar bom de todo mundo, ou talvez até do professor também não pode estar bom, pode estar ficando parando. Eu acho que presencial eu acho que é melhor, e eu vou me organizar isso. Hoje nós estamos em julho, né? Julho, então eu vou fazer tudo para logo em agosto começar. Eu vou me organizar, vou correr, por que eu estou falando isso? Porque em agosto eu tenho que me organizar para isso. Porque aí eu coloco como meta, como missão para mim. Se eu não fizer isso, já era. Aí eu falo aqui com os irmãos que estão aqui na live, o Jorge, o Edivan, se quiser, e outros irmãos que quiserem. A apostila, faz a apostila, aí Sim. coloca a apostila, porque vai achar papel. Sim, a gente vai estabelecer um valor assim, um valor que... Por que valor? Irmão, mas não dá para fazer de graça? A Bia falou, dá de graça que não recebeu de graça. Eu vou falar uma coisa assim, pode até fazer de graça, só que eu já percebi que como uma coisa é feita de graça, a pessoa pensa que não tem valor. Parece que, de graça, parece que perde o valor. Então, quando a pessoa paga um valor, ainda que seja pouco, mas ela está pagando, ela está vendo que, pô, estou pagando por isso, estou pagando por esse conhecimento. E isso vai ajudar, e a gente pega esse dinheiro e investe aqui na própria igreja, aqui, em alguma coisa que a igreja precisa, e vai ser só a bênção de Deus. Então, eu passo aqui para o meu pai, eu vou organizar esse negócio aí do curso, vou tentar logo já qual é a matéria, quantas matérias serão, deve ser quase umas 32 matérias, e passar para os irmãos e escrever todo mundo e a gente começar a ter essa aula. Né? Aí a gente vai escolher se vai ser num sábado ou pode ser num domingo mesmo. Né? Depois eles compram um anel de... Aí depois cada um compra o seu anel aí de graduação aí. Graças a Deus pelo estudo que recebemos nesta manhã. Foi engraçado, eu tive um sonho da madrugada, que aqui na igreja aqui, chegou um irmão não, o Binha, a esposa dele chegou, né? Mas o Binha não é crente, né? Não. Ele chegou, ele e a esposa dele. Aí esse irmão começou a levantar, o Binha levantou, começou a orar na cabeça das irmãs e rodava as irmãs caírem. Eu fiquei aqui sentado no púlpito assim, está errado isso aí. Isso é errado. Aí eu cheguei para ele assim, puxei a mão e assim, espírito imundo, sai dele. Aí ele caiu. O Binha caiu, né? O Binha caiu. Você parece um demoniado, caiu orando. Aí eu cheguei com a esposa dele, a esposa do Binha, né? Eu coloquei a mão sobre assim, eu olhei, ela caiu
Você botou a mão para trás, assim, como demônio assim. Aí nós levantamos, oramos e repreendemos o demônio do Binha e da mulher dele. Mas eu pensei, mas o Binha não é crente. Pode entrar uma pessoa, né? Que aí vai querer colocar a mão das irmãs, para as irmãs caírem, sabe? Porque tem pessoas assim, já vi na igreja, né? Em oração. Né? Então eu pensei assim, não, o Binha não é crente, a esposa dele não é crente também. Como é que ele botou na mão da cabeça para as irmãs caírem assim? Aí eu fiquei assim, então tem algum caso, um mistério disso aí, né? Sim, pode ter uma pessoa aí, né? Aí eu já estou atento já, aí Deus já me revelou já, e se começar muito assim, a pressa, assim, com as irmãs, assim, botar na cabeça das irmãs, aí você pode dizer que não é de Deus, aí demonica aí, né? Depois eu ia morar. Hoje nós temos um culto de família hoje, um culto, graças a Deus, à noite, né? E só que o irmão Márcio, ele não vem hoje, porque o carro dele está com um problema de rolamento, parece que rolamento, ele disse que está travando o rolamento, então não pode, né? O rolamento quebra o rolamento, a roda trava, pode acontecer, tem um acidente, e vai na estrada no meio do estrada assim, e pode ter uma carreta do lado, vem atrás dele, estanca uma vez, a carreta não vai frear na hora, aí bate, já é um acidente, Deus do livro, fatal, né? Então deve precaver isso aí, né? Então, ele falou isso aí, tá bom, deixa aí, irmão, eu vou arrumar segunda-feira e terça-feira, tá bom, irmão, tá em paz, fique em paz. Agora vamos orar, irmão, agradecer a Deus. Hoje nós estamos aqui. Apresentar a mãe do Edivânio, Eva. Quinta-feira ele pediu. Só que eu não, quando a irmã estava dela, não deu. A Eva era quinta-feira, mas aí eu estava, as irmãs estavam orando, assim, não dava, ela estava acabando o culto quando ele pediu. A Eva, o nome da mãe de Eva. A irmã Eva, o nome dela? Eva, que eu estava com enfermo no problema. Ele só mandou apresentar minha mãe, Eva, é o nome dela. É só pedir oração, por favor. Vamos orar por essa irmã Eva, né? A cabeça. Vamos orar e agradecer a Deus. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade e misericórdia da Tua Pai. Neste momento que aprendemos a Tua palavra, Celestial, colocamos em prática, meu Pai, a posição em nossas vidas, Pai Celestial. Nós precisamos, Senhor Deus, aprender a Tua palavra, conhecer mais, meu Deus, ter estratégia, Senhor, em nossa vida para fazer o rumo, Pai, e opinar tudo aquilo que nós possamos colocar em nosso coração, Senhor. A Tua palavra, Senhor Pai, que é mais importante, especial na Tua igreja. Abençoa a igreja, permitir o amor próximo, os membros congregados, Senhor, as crianças, Senhor, adolescentes, os jovens, as irmãs, os irmãos, os obreiros, os pastores, Pai. Abençoa cada um, meu Pai. Capacita, meu Deus, meu Pai, a capacitação do Teu Espírito Santo em nossa vida, Pai. Queremos, meu Pai, rogamos a Tua presença nesse momento. Aqui estão, meu Pai, os ouvintes, meu Pai, estão na live, Senhor. Deus, a irmã Neve, a irmã Eva, meu Pai Celestial. Deus, meu Pai, pede oração, meu Pai Celestial, a sua filha, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Entra com providência, Pai, nessa área, meu Deus, meu Pai, desse negócio, Pai, na sua vida, Pai, que Tu possa entrar de uma maneira poderosa, extraordinária, Pai, e ela possa receber a bênção e a sua vitória, Pai Celestial. E todos aqueles, meu Pai, estão na lábia, Pai, abençoa grandemente e poderosamente ajuda a vitória, Pai Celestial. Aqui estão enfermos, Senhor, cura, meu Pai, repreende todo espírito de enfermidade, todo mal, Pai, que dá no nosso corpo, Pai Celestial, seja tosse, seja gripe, seja resfriado, Pai, qualquer tipo, Pai, de sintoma que vem atingir nosso corpo, Pai Celestial, seja repreendido no nome do Senhor Jesus, Pai, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Pai, a casa do Senhor, para que possamos, Pai, fazer com fervor, com alegria,
na tua casa, Pai, os cultos, meu Pai, as orações, Pai, a consagração, jejum e não saber, Pai, porque diante da tua presença apresentamos, Senhor Pai, a nossa vida diante de Ti, Pai. Agradecemos, Pai, abençoa, Pai, a missionária Diana, Senhor, esteve conosco nesta manhã, meu Pai, abençoa a tua filha, Pai, abençoa seu lar, sua casa, seu esposo, Pai, sustenta as tuas mãos, Pai, entra com providência, Pai, em toda a área, meu Pai, seus negócios, seus projetos, Pai, e das bênçãos abundantemente, Pai, pode alcançar essa bênção na vida dela, Pai, todo dia da sua vida, Pai. Eu creio, Pai, nesta manhã, eu já agradeço, Pai, esta bênção em Cristo Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos, e você que está lá, que Deus abençoe em sua vida. Domingo estaremos aqui novamente, para que você possa também dar a palavra de Deus. Amém.